Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje a professora vai explicar um pouquinho da atividade de língua portuguesa para vocês, do livro Aprender Sempre. Vai falar, né, esse livrinho aqui, ó, Aprender Sempre. Vai falar um pouquinho, nós vamos continuar a questão dos estudos, né, de poemas concreto. E nessa aula, é a sequência 3 que nós estamos estudando, e a aula de número 5 e 6, tá? Então aqui, ó, aprofundando o conhecimento sobre poemas concretos. O que vamos aprender? Então, nessa unidade, vamos aprender um autor de poemas concretos chamado Fábio Bahia. Por meio de sua arte, vamos aprofundar nossa compreensão sobre os poemas concretos. Registrar tudo o que conseguimos perceber em um cartaz. Então, aqui ó, vocês podem ver que tem uma mini biografia dele, né? Explicando como um pouquinho da sua arte. Então, que ele é, ó? Ele é da Bahia, lógico, né? Natural de Santa Luz. Ele tem licenciatura em letras com habilitação de língua inglesa. E ele é professor durante 5 anos. Foi professor, né? Agora ele trabalha apenas com poemas, né? E aí vai explicar um pouquinho aqui do trabalho dele, ó. Desde 2012, incentivado por boas críticas, começou a participar de concursos literários, sendo premiado e publicado em antologias, sites e revistas no Brasil, em Portugal e Espanha. Seus poemas concretos já foram publicados em diversos livros didáticos, em várias publicações voltadas para a educação. E em 2014 publicou o primeiro livro de contos infantis, Ferramentas dos Deuses, contos fantásticos com a temática de mitológica, né? Que obteve boa repercussão e avaliação. E em 2017 publicou outro livro relacionado a quê? A poemas. Então aqui é o encarte, né? Vamos dizer assim, do livro dele, ó, Ferramentas dos Deuses. Bem interessante. Então, aqui vamos analisar na página 41. Está dizendo assim, ó, 2. Leia o primeiro poema selecionado para nosso estudo e responda as questões. Então, aqui o poema é bem interessante, né? É uma imagem bem, vamos dizer assim, bem inteligente, que fala assim, ó, se não é o fim, recomece. Então, vocês irão, de forma assim, seria detalhada, né? Eu tenho que analisar sempre essa questão, que eu tenho que analisar esses poemas, eu tenho que ser bem detalhista, em pequenos detalhes que vocês irão interpretar o texto. Então, aqui, ó, letra A. Como as palavras estão escritas no poema. Então, aqui, ó, como que elas estão escritas? Dá a impressão que, se não é o fim, recomece. Olha lá a seta. A seta está indicando o quê? Que vai recomeçar, né? Então, dá essa impressão de recomeço aí. Então, vocês irão escrever bonitinho, né? Com as palavrinhas de vocês, a resposta é para a professora. Letra B. Qual é a intenção do autor ao dispor as palavras desta forma? Qual que é a impressão que vocês tiveram? Eu falei aqui, acabei de explicar um pouquinho, né? Qual que é a impressão que vocês tiveram? Letra C. Que relação podemos fazer entre o que está escrito na imagem e a forma como as palavras estão dispostas? Então, qual que é a relação, né, que ela tem? Então, sempre a gente tem que pensar nesse caso aqui, o que ele quer dizer que seria, se não é o fim, então nós sabemos que nosso fim é o quê? É aquilo que nós não podemos refazer novamente. Por exemplo, como nós morremos, nós não temos outra chance de recomeçar. Então, seria assim uma explicação. Mas aí vocês irão analisar
do jeitinho que vocês conseguiram interpretar essa imagem, né? Esse poema. Então, a letra D. A maneira como o texto está escrito amplia a sua compreensão. Então, vocês vão pensar, né? A maneira como esse texto está escrito, ele amplia a compreensão. Por exemplo, a imagem. Essa imagem, do jeito que ela está, ela parece o quê? Uma placa, né? Uma placa de sinalização. E eu tenho a escrita. Essa escrita é de modo assim, no comecinho ela vai de forma vertical e retinha, depois ela faz uma curva, né? Então, e tem uma seta no final. Então, quer dizer o quê? Recomeço, né? E a maneira com que essa imagem está, do jeito que ela foi construída, as letras, né? Os símbolos, as cores, o que acontece? Ela amplia a compreensão e entendimento do texto. Então, vocês irão colocar ou sim ou não, mas irão escrever o porquê. Sempre vocês têm que escrever o porquê, né? O que amplia, no caso. Certo? Então, vamos para a próxima página aqui. Página agora 42. 3. Leia o poema concreto de Fábio Bahia e construa com seus colegas um quadro sobre o que podemos nele observar. Então, no caso aqui, essa atividade vai ser de modo individual, mas quando a professora for, que vocês irão para a escola, a professora vai corrigir de forma coletiva e a gente acaba, né, completando um pouquinho mais a questão desse quadro aqui que vocês irão analisar, né? Irão escrever com base na análise e interpretação do poema. Então, tu tá falando aqui, ó, sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Então, o que nós temos que analisar aqui, ó? Quadro de características dos poemas concretos. Então, vocês irão colocar quais são as características que os poemas concretos têm, de modo que vocês já analisaram, né, esses dois poemas, e tem outros aqui que vocês já fizeram atividade. Então, o que vocês podem observar em todas essas atividades que vocês já fizeram? Como que eles são, né? A questão aqui do rio também, né? Olha lá, rio. Você chorando é a água faltando no mundo. Então, não é só escrito de modo vertical. Ela é toda escrita, são letras que transmitem o quê? Uma informação, né? Não é escrita somente de forma vertical, horizontal. Então, no caso aqui, ele foi muito criativo, né? Na construção desse poema. O que eles têm em comum? Então, é isso que vocês irão escrever, tudo aquilo que vocês já conseguiram entender sobre as características dos poemas concretos. Tá certo? Eu vou publicar agora para vocês um vídeo falando um pouquinho mais sobre poemas concretos. O vídeo é importante vocês assistirem para responder essa questão, tá? Então, assista para auxiliar vocês na escrita, assim, né? Desse quadro, tá certo? Então, a explicação de hoje é só até aqui. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp, tá bom? Tchau!